Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar com o nosso assunto de matrizes, agora fazendo a resolução dos exercícios da aula 2. Alguns alunos ficaram com dúvida em como fazer o exercício, então eu vou mostrar a resolução e explicando para vocês o passo a passo. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, pessoal, esse foi o nosso exercício que ficou lá na aula 2. E aí, quando eu coloquei a resposta lá na descrição do vídeo, alguns alunos não conseguiram chegar nessa resolução. Então, vou explicar para vocês questão por questão a resolução, tudo bem? Então, antes de começar, aperte o dedão no like e vamos à resolução. Primeira questão falava assim: num campeonato de basquete, verificou-se o seguinte: Anselmo fez 40 pontos de lançamentos, 18 cestas e cometeu 10 faltas. Alexandre fez 32 lançamentos, 22 cestas e cometeu 9 faltas. André e Heloísio fizeram cada um 20 lançamentos, 10 cestas e 4 faltas. Aí a pergunta é: qual é a matriz transposta da matriz atleta por resultado? Então, pessoal, lá na nossa primeira aula de matrizes, nós vimos que a ordem da matriz é do tipo M por N, ou seja, o M indica quantas linhas a minha matriz tem e o N indica quantas colunas a minha matriz tem. Neste exercício, ele pede a matriz atleta por resultado. Então, nesse caso, eu vou dizer que a minha matriz é uma matriz de atleta por resultados. Ou seja, ao invés de MN, eu vou colocar A por R. Tranquilo até aqui? Como ela é atleta por resultado, então primeiro vem os atletas. Eu vou colocar as 3 primeiras letras de cada atleta. O primeiro é o Anselmo, então vamos colocar ANS para o primeiro atleta. O segundo é Alexandre, vamos colocar ALE. E o terceiro atleta é André, então vamos colocar o AND. E o último, Aloísio. Então, vamos colocar o ALO. Pronto. Aqui já estão os meus atletas. Tranquilo até aqui? Bom, os nossos atletas representam as nossas linhas. Agora nós vamos colocar os resultados. Os resultados serão as nossas colunas. Também vou colocar só as 3 primeiras letras, tá? Os resultados são lançamentos. Eu vou colocar aqui LN. Tudo bem? A próxima coluna é as cestas. Então, vamos colocar CES. A próxima será as faltas. Vamos colocar o FAE. Pronto. Nós temos, então, 4 linhas e 3 colunas. Portanto, a nossa matriz é uma de ordem 4 por 3. Certo? Tudo bem até aí? Agora é só colocar os valores. Então, vamos colocar aqui os valores. Anselmo fez 40, vamos colocar aqui 40 lançamentos, 18 cestas e cometeu 10 faltas. O segundo atleta, que é o Alexandre, fez 32 lançamentos, 22 cestas e cometeu 9 faltas. E os outros dois, André e Aloísio, tiveram o mesmo desempenho, ou seja, fizeram 20 lançamentos, certo? Vou colocar aqui 20 lançamentos para os dois. Fizeram 10 cestas, então é 10 para os dois também. E cometeram 4 faltas. 4 faltas para os dois. Então, perceba que nós montamos uma pequena tabelinha de atletas e resultados. Então, agora eu só montar a minha matriz. Na verdade, já está montada, né? Só precisamos representar em forma de matriz. Então, eu vou chamar essa matriz de uma matriz de esportes, tá? Essa matriz de esporte é uma matriz E e tem como primeira linha 40, 18 e 10, tá? Essa é a primeira linha da minha matriz. A segunda linha é 32, 22 e 9. A terceira linha da minha matriz é 20, 10 e 4. E a última linha se repete, né? 20, 10 e 4. Agora é só nós fecharmos aqui a nossa matriz, tá? Vou fechar essa matriz com parênteses e depois colocar a ordem. Qual foi a ordem que foi pedida no exercício? Foi uma ordem atletas por resultados. Mas você pode trocar
por 4 por 3, como eu coloquei lá no exercício, tá? Não vai ter influência nenhuma. Eu vou até colocar aqui em cima. Matriz 4 por 3, tudo bem? Bom, agora falta a gente fazer a transposta dessa matriz. Lembre-se bem da nossa segunda aula de matrizes, que eram os tipos de matrizes, né? Se você não lembra, clique no linkzinho que está aparecendo aqui no canto superior do seu vídeo e assista essa aula. É muito importante. Voltando aqui à nossa matriz, o exercício pede a transposta dessa matriz. Então, uma matriz transposta, ela é representada por E, que é a nossa matriz, elevado a T. E a gente lê como transposta da matriz E, ou transposta de E. E na matriz transposta, o que era linha se transforma em coluna. Ou seja, a minha primeira linha é 40, 18 e 10. Vou colocar o 10 aqui embaixo. Então, veja, a primeira linha na matriz E, aqui na transposta, se transformou em primeira coluna. E o mesmo vai acontecer para a segunda, que é a segunda linha se transforma na segunda coluna na transposta, ou seja, 32, 22 e 9. A próxima será 20, 10, 4. A próxima se repete, 20, 10, 4. Nesse caso, fechamos com parênteses e podemos colocar a ordem dela, 3 por 4. Então, a ordem da nossa matriz esporte é 4 por 3, ou seja, atletas por resultados. Já a transposta dela é uma matriz 3 por 4. Tranquilo até aí? Então vamos para o exercício 2. Aqui no exercício 2, o que vocês ficaram com dúvida, eu acredito que foi na barrazinha do π sobre 2. Lá na aula eu coloquei essa barrinha de amarelo. Creio que não ficou visível para muita gente. Então aqui eu ajeitei ela, coloquei na mesma cor para que vocês vissem que é um π sobre 2. E o segundo exercício diz o seguinte: escreva a matriz A com os elementos A e J de ordem 2 por 2, ou seja, uma matriz quadrada, né? E que o A e J tem a nossa lei de formação aqui. Então, aqui nessa aula, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar melhor essa lei. Como é que a gente organiza? Fica uma maneira mais clara para nós entendermos, né? Então, nós vamos colocar assim, ó. Se o nosso I for igual ao nosso J, então, eu vou colocar abreviado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o seno do I e vamos multiplicar pelo π sobre 2. Aí nós temos a segunda lei. Vamos colocar aqui. Se o I for diferente do nosso J, aí vamos abreviar aqui o então, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar o cosseno de J e vamos multiplicar pelo π. Então, quando a gente coloca a fórmula dessa maneira, fica mais claro o que a gente tem que fazer na matriz. Tranquilo? Bom, a outra coisa a fazer é construir uma matriz com os elementos A e J. Então, nós vamos colocar assim. Nós queremos uma matriz A com os elementos A1, 1 e A1, 2 na primeira linha. E na segunda linha nós queremos os elementos 2, 1 e o elemento 2, 2. Dessa maneira, nós temos uma matriz genérica de ordem 2 por 2. Agora, antes de aplicarmos a nossa lei em cada elemento, nós precisamos entender um pouquinho de trigonometria. E para isso eu vou colocar o auxílio aqui de um círculo trigonométrico. Observe aqui no círculo trigonométrico que nós temos a reta horizontal chamada de reta dos cossenos e a reta vertical chamada de reta dos senos. Vira até aqui? E exatamente neste ponto, nós temos o 0 rad, tá? 0 rad. Nós estamos falando de radiano, certo? Neste outro ponto, nós temos o π sobre 2, que é o mesmo que 90 graus. E chegando aqui neste outro ponto, nós vamos ter o nosso π radiano, que é a mesma coisa que 180 graus. Então, a gente precisa destas informações aí para resolver esse exercício. E também não podemos esquecer que o raio, que é este tamanho que eu estou colocando aqui para vocês, é raio unitário, ou seja, vale 1. Voltando agora ao nosso exercício, nós vamos aplicar a lei de formação nos seus elementos A e J. Então, o primeiro elemento é o elemento A1, 1, e nós vamos analisar de acordo com a lei.
Perceba que o i e o j, nesse caso, são iguais. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o seno de 1 vezes o π sobre 2. E o π sobre 2, vimos agora que o valor dele é 90, ou seja, 90 graus. Dessa maneira, nós vamos ter então que seno de 1 vezes 90 é seno de 90, certo? Seno de 90. Portanto, o seno de 90 é 1, exatamente porque o raio é unitário. Agora, para o próximo elemento, que é o elemento A12, nós vamos aplicar a segunda lei, porque esses elementos são diferentes. O I é diferente do J. Então, nós vamos aplicar o cosseno de J, ou seja, o cosseno de 2, vezes o π radiano. E o π radiano, o valor dele é 180 graus, certo? Então, agora é só a gente fazer esse produto aí. E esse produto vai nos dar o cosseno de 360. E o cosseno de 360 é 1, porque o raio também é unitário. Ele fica exatamente nesta posição aqui no ciclo trigonométrico. Próximo elemento é o elemento A21. São diferentes, portanto, segunda lei, ou seja, cosseno de J, nosso J nesse caso vale 1, vezes o π radiano, que nosso valor no ciclo trigonométrico é 180. Portanto, nós vamos ter que cosseno de 1 vezes 180 continua sendo o cosseno de 180, que por sua vez tem valor menos 1. Ele está no sentido negativo da reta dos cossenos. O último elemento é o nosso elemento A22. Nesse caso, os elementos são iguais, portanto, primeira lei, ou seja, seno de I, que vale 2, vezes π sobre 2, que vale 90. Então, quando a gente multiplicar 2 vezes 90, nós vamos ter o seno de 180 graus. E o seno de 180 é zero. E dessa maneira nós fechamos a aplicação da lei nos elementos da matriz. Agora o que falta é apenas construir a matriz A, ou seja, colocar os seus elementos, que é 1, 1, menos 1 e 0. Fechou aqui a nossa matriz, colocou a sua ordem 2 por 2 e está pronto o exercício. A terceira questão, gente, ela é de igualdade de matrizes, que é o assunto da nossa próxima aula. Eu coloquei o exercício de propósito para que vocês ficassem curiosos em como fazer essa matriz, e aí dá importância à próxima aula. Como é que a gente faz a igualdade das matrizes? A primeira coisa é que uma matriz A só vai ser igual a uma matriz B quando todos os seus elementos forem iguais, da seguinte maneira: o A e J de um tem que ser igual ao B e J da outra. Isso para os elementos de mesma posição. Por exemplo, na matriz A nós temos o número 8. Ele é o elemento A11. Já na matriz B, nós temos também o primeiro elemento sendo 8. E esse elemento é o B11. Então, eles estão na mesma posição, portanto, são iguais. Isso acontece também com o elemento A22 da primeira matriz. Ele é igual ao elemento B22 da segunda matriz. Por isso que seus valores são 5. E se a gente tem essa ideia, então a gente pode dizer o seguinte: o elemento 3x menos 2y da matriz A tem que ser igual ao elemento 1 da matriz B. Eles estão na mesma posição. Podemos concluir também que o elemento x mais 3y da matriz A ele tem que ser igual ao elemento 4 da matriz B. E por isso podemos concluir que isso aqui é um sistema de equações com duas variáveis. Aí tem 3 métodos de resolução. A gente pretende fazer essas aulas mais para frente, certo? Mas eu vou explicar para vocês aqui o método da soma. Para somar esses elementos, eu preciso eliminar uma variável temporariamente. E nesse caso, eu vou eliminar o x. Então, eu vou multiplicar por menos 3 toda a segunda equação. Então, a primeira equação nós vamos repetir, ou seja, 3x menos 2y igual a 1, se repetirá, e vamos multiplicar todos os elementos da segunda equação. Então, vamos lá. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes mais 3, nós vamos ter menos 9y, igual. Menos 3 vezes 4, nós vamos ter menos 12. Agora aqui nós fechamos aqui de novo o nosso sisteminha. E agora nós vamos fazer pelo processo da adição.
Então a gente coloca aqui a nossa barra de divisão e efetuamos cada membro. No segundo membro nós temos 1 e menos 12. Essa soma nos dará menos 11, igual. No primeiro membro nós temos 3x mais menos 3x, então eles são simétricos, vai se anular. E depois nós temos menos 2y com menos 9y, isso é menos 11y. Portanto, quando nós isolarmos o y, nós vamos ficar com menos 11 dividido para menos 11. E esse valor, 1. Agora falta encontrarmos o valor de x. Para descobrirmos quem é o valor de x, nós vamos pegar o valor de y e substituir em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na segunda. Então, repetindo aqui a segunda equação, nós vamos ter x mais 3y igual a 4. Agora nós vamos trocar o valor de y. Portanto, nós vamos ficar com x mais 3 vezes 1 igual a 4. Já substituí o valor do y. Continuando, nós vamos ter que x é igual a 4 menos 3. Perceba que 3 vezes 1 é 3, ele é positivo. Quando vai para o segundo membro, ele vai negativo. Dessa maneira, eu finalizo que o valor de x é igual a 1. Como o nosso exercício não pede para construir a matriz, e sim o valor de x e y, a nossa resposta é só colocar que x é igual a y, que é igual a 1. E assim fizemos a igualdade de matrizes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. E se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber uma nova aula. Até a próxima aula. Um abraço, professor Wagner.